Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente porque esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos,
trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano,
colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas: nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002,
Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente,
Isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela. E nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela. E nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser:
entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser, entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história,
acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas: nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas: nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso,
mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco,
mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas,
nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero.
Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva. O filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva. O filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos,
trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente porque esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente porque esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano,
colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas: nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002,
Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente,
Isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela. E nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser:
Entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas, nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história,
acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas: nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso, mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero. Se você curte ação frenética, perseguições insanas e um protagonista que resolve tudo na base da eficiência e da porrada, hoje é dia de falar de Carga Explosiva, o filme que basicamente apresentou Jason Statham ao mundo como um dos maiores brucutus elegantes do cinema. Lançado em 2002, Carga Explosiva é um filme de ação francês em língua inglesa, dirigido por Louis Leterrier e Corey Yuen, com roteiro de Luc Besson e Robert Mark Kamen. Esse detalhe é importante, porque se tem Luc Besson envolvido, você já sabe, ação estilosa, ritmo acelerado e personagens cheios de atitude. Na história, acompanhamos Frank Martin, interpretado por Jason Statham. Frank é um ex-militar britânico que vive na França e trabalha como motorista mercenário. Mas não é qualquer motorista. Ele segue regras rígidas: nunca mudar o acordo, nunca perguntar nomes e nunca olhar a carga. Simples, direto e profissional. Ou pelo menos deveria ser. Tudo muda quando ele aceita um trabalho aparentemente comum e descobre que a carga está viva. A partir daí, o filme mergulha em uma trama envolvendo o tráfico humano, colocando Frank em rota de colisão com criminosos perigosos, muita gente armada e, claro, uma sequência quase ininterrupta de cenas de ação. E aqui está o grande charme de Carga Explosiva. O filme não tenta ser complexo demais. Ele sabe exatamente o que quer ser: entretenimento puro. As cenas de luta são coreografadas com um estilo quase de artes marciais clássicas, muito por influência de Corey Yuen, e Jason Statham entrega uma presença física impressionante. Frank Martin é aquele tipo de personagem que fala pouco, mas resolve muito. Statham constrói um herói frio, calculista e carismático, que se tornaria sua marca registrada em vários outros filmes. É difícil imaginar outro ator no papel depois de assistir. Visualmente, o filme tem aquele clima típico dos anos 2000, cortes rápidos, trilha energética, muito carro bonito e explosões em câmera lenta. Pode até parecer datado para alguns, mas para os fãs de ação raiz, isso só aumenta o charme. Claro que o roteiro tem seus exageros e algumas conveniências típicas do gênero, mas sinceramente, isso faz parte da diversão. Carga Explosiva não quer ser um drama profundo ou um thriller psicológico. Ele quer te deixar grudado na tela, e nisso ele acerta em cheio. No fim das contas, o filme não apenas lançou uma franquia de sucesso,
mas também ajudou a consolidar Jason Statham como um dos grandes nomes da ação moderna. É ação direta, estilosa e extremamente divertida. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. E se já viu, sabe exatamente por que esse filme virou um clássico cult entre os fãs do gênero.